TV Alagonete. Aqui, sentir Jesus entre nós e quero aproveitar essa oportunidade para, já fiz isso pela manhã, mas hoje temos um número maior. Eu gostaria de externar a minha gratidão a Deus, ao meu pastor presidente por haver permitido estar aqui e também minha gratidão ao pastor Jair, sua família, a toda a igreja aqui em Alagoinhas. Eu estava dizendo ao irmão Rubem, o diácono que estava nos dando assistência, eu disse, nem parece que eu estou em outro estado, porque a gente se sente tão bem acolhido, né? Parece que a gente está na casa da gente. Eu posso testificar isso porque foi também a informação, o sentimento que a irmã Evelyn, junto com seu esposo, nos transmitiram. Então, quero agradecer o carinho de vocês, dizer, pastor, deixar público aqui esse sentimento, e dizer a vocês, eu não sei quantos dos irmãos já ouviram falar ou sabem, Santa Cruz do Capibaribe é o segundo maior polo de confecções do Brasil. Fica só atrás do Brás, ali em São Paulo. Vai gente de todo o Brasil para comprar confecções ali no Moda Center, né? Todo tipo de confecção que você imaginar, você vai encontrar. Por que o senhor está falando isso, pastor? Para incentivar vocês a visitarem a gente lá, né? Principalmente hoje que o evento é mais direcionado às senhoras, é de Deus vocês irem lá, vocês concordam? Bom, agora, ainda bem que eu vou sair cedo, né? Depois do culto, para os maridos não. Mas vai ser bênção, e vai ser uma bênção ainda maior receber o pastor Jair no dia que ele possa. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. Vamos ler um versículo. Vamos ler 2 versículos, 28 e o 29. Quem encontrou diz amém. O livro de Joel, ele data aproximadamente 830 anos antes de Cristo. E essa é uma das maiores promessas desse livro. Ele diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Amém. Pai, no nome de Jesus, queremos te pedir, uma vez mais, que o teu Santo Espírito aplique a tua palavra em nossos corações. Tu sabes que sem ti nada podemos fazer. E eu te peço, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis à tua palavra, aquilo que está escrito, ao que tu tens posto em nossos corações. Toma o primeiro lugar que é teu e recebe a adoração que só pertence a ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Com a permissão do pastor, tomem assento. Falar sobre avivamento é falar sobre um assunto delicado, no meu caso. Mas o pastor Jair me deu liberdade. Eu prometo que eu não vou falar aqui nada que seja minha opinião pessoal. E se eu demonstrar ou tornar pública uma opinião pessoal sobre o assunto, eu vou demonstrar na palavra porque essa é a minha opinião. Quando eu recebi a informação do tema que seria trabalhado nesta noite, a minha esposa comentou comigo, disse, é estreito. Eu disse, mas
Se Deus determinou assim, Deus não perde o controle de nada. Se você tiver paciência de me ouvir até o final, você vai entender o que nós queremos dizer. Diferente do que muitos afirmam acerca do avivamento, diferente do que muitas canções que falam sobre avivamento apresentam esse assunto, eu entendo, à luz da palavra de Deus, que os últimos períodos, ou que o último período da igreja na terra não é um tempo de avivamento. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor não crê em avivamento? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando nós fazemos uma análise do assunto, observando os escritos bíblicos, as palavras de Jesus, a escatologia de Apocalipse, nós vamos entender que a forma como a palavra de Deus trata do assunto avivamento é muito diferente do que se ouve em muitos círculos pentecostais da atualidade. Quando nós lemos, ou quando nós estudamos, por exemplo, o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, que foi a revelação do Senhor Jesus ao apóstolo João, quando este encontrava-se na ilha de Patmos, estava ali. Patmos funcionava como uma ilha-prisão, né? Os mais antigos aqui devem lembrar que houve um tempo nos Estados Unidos que havia algo semelhante, que era uma prisão conhecida como Alcatraz, né? Já era uma prisão de segurança máxima. Mesmo que alguém saísse da prisão, não tinha como chegar na cidade, porque ficava numa ilha e a temperatura da água era baixíssima, era considerado uma prisão impossível, né, de haver um escape ali. Patmos era algo mais ou menos semelhante, e o apóstolo João foi enviado para lá por ordem do imperador romano Domiciano. Quando João está na ilha de Patmos, ele recebe a visita do Senhor Jesus, que ao se revelar a João, ele deixa muito claro o propósito, a razão, porque ele deu a João a responsabilidade de trazer a mensagem que falava dos acontecimentos dos últimos dias. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 19, Jesus diz a ele: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, nesse versículo nós entendemos que o conteúdo que João está recebendo dizia respeito ao tempo presente, porque Jesus diz, escreve as coisas que são, ou seja, o que está acontecendo agora, e as que vão acontecer depois destas coisas. Nós, na nossa corrente de interpretação, nós entendemos que Apocalipse, ele é um livro histórico, até o capítulo de número, finalzinho do capítulo de número 3, quando você lê a partir do capítulo 4, a nossa interpretação de Apocalipse é uma interpretação futurista, de fato são eventos que haveriam de acontecer. Mas até o capítulo 3, João está recebendo uma revelação acerca do quadro atual das 7 igrejas da Ásia. Hoje de manhã nós falamos sobre a linguagem que João utiliza nos seus escritos. Você sabe que João escreveu um evangelho, escreveu 3 epístolas, se não me falha a memória, e o livro profético de Apocalipse. Você sabe que o evangelho de João, ele tem uma aplicação específica, assim como os demais. Cada evangelho foi dado com um propósito, e eu preciso te dizer isso para você compreender a linguagem de Apocalipse. Por exemplo, o evangelho de Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como rei, como Messias. É o evangelho que foi escrito por um judeu para atender os judeus. Quando você olha para Gênesis
genealogia de Jesus em Mateus, você vai ver que em Mateus a genealogia de Jesus começa com Abraão, porque para um judeu era suficiente entender que o Messias estava demonstradamente registrado como um descendente de Abraão, da linhagem de Davi, porque em Mateus a genealogia de Jesus começa com Abraão, passa por Davi, vai ao cativeiro babilônico até terminar em José. Então, em Mateus, Jesus é o rei, é o Messias prometido. A linguagem de Mateus é a linguagem do judeu. Você não vai encontrar no Evangelho de Mateus a expressão reino de Deus, porque judeu não toma o nome de Deus em vão, então ele substitui por reino dos céus. Marcos é o evangelho que foi escrito para os cristãos que estavam em Roma. E o contexto dos cristãos que estavam em Roma era um contexto em que o homem estava no centro, talvez pela influência da cultura romana, o homem estava no centro de tudo. Então João Marcos escreve um evangelho para uma comunidade de cristãos que estavam em Roma, para desconstruir essa ideia do homem como centro de tudo. Então ele apresenta Jesus como servo. Quando você olha para Marcos, você vai ver que no evangelho de Marcos não aparece genealogia de Jesus, porque no contexto do Novo Testamento, servo é escravo, e o evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo, e ninguém quer saber qual é a linhagem, qual a família, qual a descendência do servo, porque se preocupa mais, a importância maior é naquilo que o servo faz do que com aquilo que ele diz. Por isso que no evangelho de Marcos ele registra muito mais o que Jesus fez do que o que Jesus falou. Quem já leu o evangelho de Marcos sabe que é um evangelho dinâmico, é um evangelho acelerado, em movimento. Você perde a conta de quantas vezes você vai encontrar e logo, tendo feito isso, fez aquilo. E logo, é um evangelho muito rápido, dá mais ênfase, é o evangelho que dá mais ênfase às mãos de Jesus. Por quê? Porque o servo trabalha com as mãos. Lucas é o evangelho do mundo, vamos dizer assim. Por quê? Porque o evangelho de Lucas foi escrito por um grego para um mundo helenizado. Você sabe que o helenismo foi o processo em que o mundo absorve a cultura grega, e o que o inglês é hoje para nós, a língua grega funcionava nos dias em que Jesus veio ao mundo, apesar do império vigente mundial ser o império romano, mas a cultura que dominava o mundo antigo era a cultura grega. E o evangelho, interessante que a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Mesmo os 400 anos de silêncio lá entre Malaquias e Mateus revela que, apesar de estar em silêncio, apesar de não levantar uma voz profética, Deus nunca cruza os braços e fica sem trabalhar. Nos bastidores ele está preparando o mundo para receber uma mensagem de alcance universal, que é a mensagem do evangelho de Lucas. O evangelho que apresenta Jesus como o homem perfeito, ou como o filho do homem. Curiosamente, no evangelho de Lucas, a genealogia de Jesus começa a partir de Adão, para demonstrar que o homem perfeito é descendente do primeiro homem, é o verbo, encarnado, apesar de que não é Lucas quem diz isso, mas é o evangelho que apresenta a humanidade de Jesus. Agora o evangelho de João, gente, o evangelho de João, ele tem toda a palavra de Deus é inspirada, mas a linguagem do evangelho de João é extraordinária. Porque todos esses 3 evangelhos foram dirigidos a grupos específicos, mas o evangelho de João, ele foi escrito para a igreja do Senhor. João escreve para demonstrar que Jesus é Deus. E quando, interessante, Mateus vai na origem a partir de Abraão. Marcos não trata de origem porque lá Jesus é servo. Lucas vai na origem do primeiro homem porque lá ele é o homem perfeito. Mas João apresenta Jesus como Deus. E quando ele vai lá para as origens, ele diz assim: no princípio, ele já era o verbo. Ele já estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. No Evangelho de João, Jesus é Deus. Escute, João conclui seu Evangelho dizendo que se ele fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, não caberiam nos livros do mundo. Mas ele registra aqueles sinais, os sinais que estão descritos no Evangelho de João, para demonstrar, para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Filho de Deus.
Por que essa informação é importante? Porque João está dizendo que os sinais registrados no seu evangelho servem para demonstrar a divindade de Jesus. E o que acontece? Quantos sinais João descreve? Do início do seu ministério até a crucificação, são 7 sinais. 7 milagres. Quando você olha para a maneira como João faz o seu registro, ele descreve Jesus, a missão de Jesus, a identidade de Jesus, apresentando 7 sinais, 7 declarações de Jesus, usando a expressão eu sou. Porque essa expressão eu sou não era simplesmente uma forma de dizer, de se apresentar para alguém. Era uma maneira como Jesus associava a sua pessoa a mesma divindade que se apresentou a Moisés lá na sarça ardente. Lembra que quando Deus se revelou a Moisés, na verdade já fazia muito tempo também, mais ou menos 430 anos, que Deus estava em silêncio. E Moisés ficou preocupado, porque Moisés estava, eu não sei se usa esse termo aqui, pastor, estava arribado, quando alguém comete um crime e foge. Moisés fazia 40 anos que ninguém via ele, estava lá queimado do sol, a barba grande, depois de tanto tempo no deserto. E agora quando Moisés pensa na possibilidade de voltar lá para o Egito para falar com os irmãos dele, Moisés fica preocupado, porque diz, quando eu chegar lá, falar com meus irmãos e disser para eles que o Deus de nossos pais apareceu para mim, eles vão querer saber o teu nome. E qual é o teu nome? Na língua hebraica, tem 2 termos hebraicos para o pronome qual. Quando alguém perguntasse em hebraico, qual o teu nome, usando a palavrinha hebraica, ma, a resposta era simples e objetiva. Qual o teu nome? André. Suficiente. Mas quando alguém em hebraico perguntasse qual o teu nome, usando para o termo qual a palavra hebraica mi, exigia uma resposta completa, uma resposta plena. Era como se Moisés estivesse dizendo, quando eu for lá falar com meus irmãos, depois desse tempo todinho que ninguém me vê, ninguém tem sinal de vida, não tem informação minha, eu vou aparecer lá dizendo, olha, o Deus de nossos pais apareceu para mim dizendo que eu vou ser o libertador de você. Eles vão querer saber qual o teu nome. E a pergunta deles exige uma resposta plena, uma resposta completa. Eles querem saber quem tu és, de onde tu vens, qual o teu propósito, o que é que tu tem para fazer. Aí Jeová, pela primeira vez, revela seu nome pessoal dizendo, eu sou o que sou. Por isso, quando Jesus disse na presença dos judeus, Abraão exultou por ver o meu dia e alegrou-se. Os judeus disseram, tu não tens 50 anos? E como é que tu viste Abraão? Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo, eu sou o mesmo Deus que se revelou a Moisés lá na sarça ardente. Eu sou o mesmo com ele. Por isso que os judeus entenderam aquilo como blasfêmia e quiseram apedrejar Jesus. Por isso no evangelho de Jesus o número 7 é tão presente. Porque 7 é o número da divindade, é o número da plenitude. Por 7 vezes ele faz milagres. Por 7 vezes ele usa a expressão eu sou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram tudinho. Mas quem se alimenta de mim morre nada. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu conheço a voz dela, elas conhecem a minha voz. É meu Pai quem mais deu e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu sou a videira verdadeira. Quem está ligado a mim dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu não sei você, mas esse calor não vai me impedir de adorar, de levantar minha mão e dizer que não me falta nada, porque quem tem Jesus tem tudo. Ele é porta, ele é luz, ele é bom pastor. Se você chegou doente aqui, ele é ressurreição e é vida para você. Aleluia.
No Evangelho de João, o número 7 é o número da divindade. E é interessante que quando você vai para o livro de Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento, o número 7 tem, na verdade, tem até mais relevância em Apocalipse. Em Apocalipse você vai aprender sobre sete selos, 7 trombetas, 7 cálices. O número 7 está muito presente. E é por isso que você vai encontrar em Apocalipse 7 igrejas. Haviam outras? Claro que sim, tinham muito mais. Tinha a igreja dos Gálatas, dos Tessalonicenses, a igreja em Corinto, mas Jesus dirige uma mensagem específica para cada uma daquelas igrejas da região da Ásia Menor. A primeira igreja citada é a igreja de Éfeso. Nós aprendemos hoje, o porquê Éfeso aparece como a primeira igreja, a primazia. Porque provavelmente todas as demais igrejas citadas foram resultado do trabalho de Paulo lá em Éfeso. Porque a Bíblia diz que nos 2 anos iniciais que ele passa lá, toda a região da Ásia receberam a palavra do Senhor. E se essas igrejas estavam na Ásia Menor, subentende-se que eram fruto do trabalho de Paulo lá em Éfeso. Mas escute, do ponto de vista histórico, quando João recebe uma palavra específica para cada uma daquelas igrejas, cada uma delas estava vivendo uma realidade presente, algo para aquele momento. Mas quem estuda a profecia bíblica sabe que é comum na linguagem profética. Deus está falando algo que tem uma aplicação imediata, que pode ter uma aplicação a médio prazo, que pode ter uma aplicação imediata e depois uma aplicação plena num futuro distante. Dependendo do caso, a palavra, porque a gente pensa que profecia está relacionada só ao futuro, mas a palavra profética também revela mistérios do passado, como é o caso da mensagem que você encontra em Isaías e em Ezequiel, que revelam a queda do querubim que se torna o grande arqui-inimigo de Deus. Mas não é sobre ele que eu vim falar nessa noite. Então, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, por que 7 igrejas? Porque 7 fala de plenitude. 7 fala de totalidade. Embora houvesse uma aplicação inicial, nós entendemos, e a grande maioria dos estudiosos compreende, que cada uma das 7 igrejas descritas em Apocalipse retrata uma fase do cristianismo na terra. Quando você analisa a situação de cada igreja e quando você estuda a história do cristianismo na terra ao longo dos anos, você vai entender que está perfeitamente alinhado com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Por exemplo, a igreja de Éfeso é a primeira igreja, a igreja apostólica. Foi fundada por quem? Pelo maior dos apóstolos, Paulo. Uma igreja que trabalhava, que perseverava, que tinha discernimento doutrinário, mas uma igreja que recebe uma advertência de não descuidar do primeiro amor. Deixa eu abrir um parêntese aqui, que eu não vim falar sobre Éfeso agora à noite, mas eu penso que isso aqui é importante a gente refletir. A igreja apostólica foi a igreja que presenciou o momento mais extraordinário, que foi o início da igreja. Os sinais, os prodígios, as grandes manifestações. Quando Jesus dirige uma mensagem à igreja de Éfeso, como ele faz em todas as igrejas, o que tem para corrigir, ele vai corrigir, o que tem para elogiar, ele vai elogiar. A igreja de Éfeso recebe grandes elogios. Trabalhaste e não te cansaste, sofreste pelo meu nome, vocês são perseverantes, Quando Jesus diz assim, conheço a tua paciência, paciência ali no original é perseverança, é a disposição de continuar trabalhando mesmo em meio à adversidade. Vocês não suportam os maus, colocam à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tenho, porém, contra ti, olha aqui para mim, quando Jesus diz assim, para uma igreja que se a gente olhasse, uma imagem, de acordo com a descrição, parece uma igreja perfeita. Trabalha em meio a sofrimento, persevera, não se cansa. Aí Jesus diz assim, tenho, porém, contra ti uma coisinha. Deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando a gente para olhar esse texto, deixaste o teu primeiro amor, não parece algo tão grave. Porque tem gente que acha que o que faz um crente fracassar, o que faz uma igreja fracassar, ou um cristão perecer, tem gente que acha que a nossa queda, ela só se concretiza com coisas gravíssimas, tipo adultério, prostituição, pecados muito escandalosos. Mas Jesus se incomodou com a igreja de Éfeso, que era uma igreja que estava muito bem. Se tivesse rede social na época, era uma igreja que estava com alto número de seguidores pela repercussão que causava. Mas Jesus diz, eu tenho contra ti uma coisa, vocês deixaram o primeiro amor. E essa linguagem, deixar o primeiro amor, em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo para uma noiva, para uma pessoa que convive, como se um marido estivesse dizendo para sua esposa, você é uma excelente esposa, você trabalha, você cuida de mim, você cuida da casa, cuida das crianças, você tem bom testemunho, você não é preguiçosa, você é uma pessoa exemplar. Agora tem uma coisa, você não me ama como me amava quando a gente se conheceu. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Vocês não me amam, porque a gente tem que vigiar para não cometer pecado, mas a gente também tem que vigiar para não trabalhar para Jesus no piloto automático. Quem dirige carro manual sabe que a gente não pensa que marcha vai passar. A gente faz isso instintivamente. É natural, porque já é uma prática, já é um costume. E às vezes, a gente corre o risco de trazer essa mesma realidade para a nossa vida cristã. A gente vem porque já está acostumado, porque já é uma rotina, e vai fazendo. Daqui a pouco a gente não sabe mais por que está fazendo. Eu canto, mas não sinto o que estou cantando. Eu canto, mas não derramo uma lágrima. Eu oro, mas eu faço isso para cumprir um protocolo. Eu não sei mais o que é quebrantamento. E tem coisas que na verdade nem estão na Bíblia, você sabe disso, mas criou-se uma cultura por causa desse tipo de relacionamento superficial. Por exemplo, você não vai encontrar no Novo Testamento essa ideia de renovo, de alguém que vem para o culto para ser renovado. Mas por que a gente fala de renovo? Porque tem muito crente que ele é batizado com o Espírito Santo, mas ele não valoriza o que ele recebeu de Deus, e ele acha que falar línguas estranhas é só no dia do culto festivo, porque ele não tem altar dentro de casa, ele não tem tempo de oração, ele não se quebranta. Querido, a minha rotina é uma rotina atarefada. Eu sou pai de 3 filhos, 2 já são adolescentes, eu pastorei o campo, eu dou atendimento, eu tenho que pregar, mas se tem uma coisa que eu não abro mão, é de às vezes quando eu estou dirigindo o carro com a minha esposa, de ouvir uma canção, de me lembrar do meu tempo de novo convertido, de onde Deus me tirou, quem eu era, onde eu estava, onde eu estou, quem eu sou, é a misericórdia dele, e eu não abro mão de aproveitar esses momentos, porque senão a gente fica só no automático. Jesus diz para a igreja de Éfeso, vocês deixaram o primeiro amor, vocês não me servem, não me amam mais como no início. Aí Jesus diz assim, lembra-te, pois, onde caíste, em que momento, o que foi que aconteceu, e se arrependa. Aí olha o que Jesus diz, porque tem gente que acha que isso não é nada demais, mas Jesus diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, pratica as primeiras obras, porque senão eu vou tirar o teu castiçal do seu lugar. Você sabe que João viu Jesus caminhando no meio de 7 castiçais de ouro e foi revelado a ele que mistério era aquele. Os 7 castiçais eram as 7 igrejas e Jesus movendo-se no meio das suas 7 igrejas, quando ele diz a Éfeso, se vocês não voltarem ao primeiro amor, vocês vão perder o castiçal de vocês, ou seja, vão perder o lugar de vocês como igreja. Esse ano, Deus nos deu o privilégio de conhecer a cidade de Éfeso, onde Paulo pregou. Só tem ruína lá. Só ruína. Não tem crente. Não tem Pentecostes. Sabe por quê? Deus pode investir muito em alguém.
Deus pode investir muito em uma denominação. Deus pode investir muito num lugar, num ministério. E eu concordo com o que eu ouvi de uma serva de Deus. O fogo de Deus, o fogo que Ele manda, Deus não apaga o fogo dele. Agora, Ele taca fogo, mas a responsabilidade de manter o fogo aceso é nossa. Deus investe, mas a responsabilidade é nossa. Como é que está a igreja de Éfeso hoje? Não existe. É só ruína. A igreja apostólica passou. A segunda igreja de Apocalipse citada é a igreja de Esmirna, a igreja dos mártires. Jesus, ele fala, interessante como ele consola a igreja de Esmirna, né? O diabo vai lançar algum de vocês na prisão. Alguns de vocês vão morrer. Eu acho lindo é como Jesus consola a igreja. Porque tem crente que acha que consolação é só quando Jesus promete que vai nos dar uma vitória ou vai resolver o problema. É um dos grandes problemas dessa geração. É achar que consolação é só quando Jesus diz que vai fazer o que a gente quer que ele faça. Sabe como é que Jesus consola a igreja de Esmirna? Quem está falando com vocês é aquele que esteve morto, mas está vivo. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Os estudiosos entendem que o número 10 ali fala de uma tribulação de 10 dias, literais. Mas poderia apontar também para 10 anos de profunda perseguição. E ainda para uma sequência de 10 imperadores romanos que foram extremamente cruéis com a igreja. Entre eles Domiciano, Vespasiano, Marco Aurélio, Nero. Sabe como é que Jesus consola a igreja de Esmirna? O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, alguns de vocês serão mortos. Mas ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Jesus não prometeu que ia livrar eles da prova, não. Sabe o que é curioso na igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna recebe elogios de Jesus e não recebe nenhuma repreensão. Sabe por quê? Porque em tempos de perseguição, a igreja produz os melhores crentes. Em tempo de perseguição só é crente quem realmente tem convicção do porquê serve a Jesus. Terceira igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. A igreja do favor imperial. Quem estuda história sabe que houve um imperador romano chamado Constantino. E ele conta que teve uma visão e viu uma cruz e diz assim: sob este símbolo vencerás. E Constantino diz assim: não vou mais perseguir os cristãos. Eu vou ser o grande benfeitor do cristianismo. Eu vou estabelecer o cristianismo como a religião oficial do império. Isso foi bom para a igreja? Foi nada. Por que foi ruim? Porque antes de Constantino só se convertia quem estava disposto a morrer por Jesus. Mas agora que Constantino estabelece o cristianismo como a religião oficial do império, todo mundo obrigatoriamente era cristão. Então quem tinha seus deuses do panteão greco-romano, como Baco, deus do vinho, né, o Dionísio na cultura romana, né, Diana, Afrodite, todos aqueles deuses agora foram introduzidos no culto cristão. De que maneira? Não, a gente vai ter que mudar o nome. Tira o nome dos nossos deuses e vamos colocar nomes dos apóstolos, dos santos do cristianismo. É o que a gente chama de sincretismo religioso. E nesse período a igreja começa a flertar com o mundo. A igreja de Pérgamo, ela começa a simpatizar com o mundo, com o culto ao imperador. Depois da igreja de Pérgamo, você tem a igreja de Tiatira. Tiatira fala do período medieval da igreja, chamada Idade das Trevas.
É nesse tempo, em Pérgamo, você tem a doutrina de Balaão, e o cerne da doutrina de Balaão é a ideia de que o povo de Deus pode participar das coisas do mundo, dos ídolos. Mas quando você olha para a igreja de Tiatira, que é o período do cristianismo medieval, é nesse tempo que a idolatria se estabelece dentro da igreja. A doutrina de Jezabel. Jezabel era a personificação da prostituição cultual, da idolatria. Quando você olha para o cristianismo na história, você vai entender que tudo isso aconteceu. Foram fases do cristianismo. Olha a igreja de Sardes, a igreja que aparece logo após a igreja de Tiatira. Olha o que Jesus diz para a igreja de Sardes: tu tens nome de que vives, mas estás morto. Esse era o quadro do cristianismo logo após a idade medieval. A igreja de Sardes representa o período da reforma protestante, porque Jesus disse ao líder da igreja de Sardes: confirma os que estão prestes a morrer, porque eu tenho em Sardes quem é digno de andar de branco comigo. Nesse período, esse período nós entendemos na história que foi a fase em que Deus resgata, porque em todas as épocas, por pior que o quadro espiritual fosse, Deus sempre tem um remanescente fiel no meio do seu povo. E aí veio a reforma protestante, representada pela igreja de Sardes, né? Você pode ler o comentário do Dr. Russell Norman Champlin, ele explica isso com dados históricos. Veja que coisa interessante, logo após a igreja de Sardes, a sexta igreja citada é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, semelhante à igreja de Esmirna, praticamente não recebe advertências, ela recebe elogios. Quando você olha para a história do cristianismo, logo após a reforma protestante, qual é a fase que a igreja enfrenta? É a fase dos grandes avivamentos. Olha o que Jesus diz para a igreja de Filadélfia: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Gente, a igreja de Filadélfia representa uma fase do cristianismo que estende-se lá do século 17 até início do século 20. Nós, assembleianos e outras denominações de irmãos que nos visitam aqui, pentecostais, somos resultado ainda dessa fase de avivamento, que começou lá meados do século 17, com o avivamento do país de Gales. É nesse tempo que a Europa produz os grandes avivalistas, como Jonathan Edwards, Charles Finney, Spurgeon, Dwight Lyman Moody. É nesse tempo que a igreja da Inglaterra começa a sacudir o mundo, mandando missionários para a China, para a Índia. Era uma igreja que não tinha tanta estrutura, mas Jesus disse: eu vou abrir uma porta para vocês e ninguém vai poder fechar. Mas a última igreja citada por Jesus, e aí eu vou explicar, acho que você já está captando por que eu não creio que a última fase da igreja na terra é uma fase marcada por um grande avivamento mundial. Porque se a última fase da igreja fosse uma fase de grande avivamento, a última igreja citada seria a igreja de Filadélfia. Mas a última igreja citada é a igreja de Laodiceia. Sabe o que é que Jesus diz para a igreja de Laodiceia? Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. O que é que Jesus diz para a igreja de Laodiceia? E tu não sabes que és pobre, cego, miserável, desgraçado e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Unja os teus olhos com colírios, adquira vestes brancas para que cubras a vergonha da tua nudez. Sabe, gente, a gente usa esse texto muito para o pecador, mas não foi para o pecador que Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus disse isso para a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia literalmente colocou Jesus para o lado de fora. Preste atenção, eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de uma fase da igreja
a nível mundial. Olhe para a igreja na Suécia. Olhe para a igreja na Inglaterra. Olha para a igreja na Alemanha, de onde veio Martinho Lutero. Você sabe o que são as igrejas onde pregaram os maiores avivalistas do mundo? Sabe o que é que elas estão se tornando? Teatros, boates, bares, cinemas. Você vai na igreja da Suécia, lá de Gunnar Wingren, Daniel Berg, você vai encontrar meia dúzia de uma igreja enorme, meia dúzia de irmãos que se reúnem numa salinha e quando sabe que tem turista brasileiro fazendo turismo evangélico para conhecer a história da igreja, né, da nossa igreja no Brasil, eles chamam os irmãozinhos à parte e dizem assim: socorram a gente. Socorram a gente. Falem com os pastores de vocês para mandarem missionários para cá. Você vai na Inglaterra o que está predominando é o ateísmo moderno, militante. Você vai para os Estados Unidos, nos Estados Unidos hoje, é um país, provavelmente tem o maior índice de homeschooling, ou seja, é quando os pais optam por não levar o filho para a escola convencional, para educar os filhos em casa. E esses dias eu estava vendo o depoimento de um garotinho de 13 anos que foi para a escola com a camiseta dizia: eu creio que só existem 2 gêneros. Pegaram o menino, levaram para a diretoria e disseram: você tem que tirar essa camiseta porque isso está incomodando, não pode dizer que só tem 2 gêneros, isso é uma perseguição, e o menino teve que ir para casa. Quem está tentando salvar seus filhos não está matriculando na escola convencional na América. Quando eu olho para o cristianismo a nível mundial, eu posso dizer que isso está sinalizando um avivamento mundial. Jesus diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Ah, pastor, mas o senhor está falando aí de uma questão de interpretação. Tudo bem, eu dou esse desconto para você. Se você não quiser ficar com essa linha de interpretação, então vamos fazer o seguinte. Vamos observar o que é que Jesus diz acerca dos últimos tempos. Jesus um dia conta uma parábola para os discípulos, uma parábola que ensina sobre perseverança. A parábola de uma mulher que ia pedir para um juiz julgar a causa dela. E ela ia todo dia: julga minha causa, faz justiça perante os meus adversários. E a Bíblia diz que nessa parábola o juiz nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Mas a mulher insistia tanto, que o juiz diz assim: por favor, presta atenção. Não vai terminar assim não, mas eu preciso primeiro alcançar a sua compreensão. O juiz diz assim: ainda que eu não temo a Deus e não respeito homem algum, todavia, porque essa mulher me incomoda, eu vou julgar a causa dela. E julgou. Aí Jesus faz a aplicação da parábola para os discípulos dizendo: ouçam o que diz o ímpio, o iníquo juiz. E por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça tardio para com eles? Só que Jesus não conclui a parábola aí. A conclusão da parábola é ele dizer aos discípulos o seguinte: digo, porém, o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quando eu vier para buscar a minha igreja, será que eu vou encontrar na terra esse tipo de fé? Essa fé perseverante, de quem insiste, de quem persevera até alcançar o que está buscando? Será que eu vou encontrar? Eu gosto de conversar com dirigentes de círculo de oração. Sabe o que é que as dirigentes de círculo de oração compartilham comigo? Eu não sei aqui, pastor, mas o que eu tenho ouvido em muitos lugares lá é o seguinte: ah, meu filho, antigamente quem queria alcançar algo vinha orar com a gente.
vinha clamar com a gente. Hoje a gente está vivendo a geração dos crentes 6 horas. 6 horas por mim. Irmã, está aqui meu pedido. Coloque aí. E fica tudo se escorando no carrinho de mão da mulher e do homem de oração, mas não quer pagar o preço. Só faz confirmar aquilo que meu Jesus diz. Quando eu voltar, será que eu vou achar na terra quem tem fé perseverante? O que é que Jesus diz acerca dos últimos dias? Jesus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E esse esfriamento do amor aí é a apostasia. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão deixando Jesus com muita facilidade. Estão esfriando por qualquer coisa. Basta eu gerar uma expectativa no meu coração. A minha expectativa foi frustrada. O pastor não me escolheu para ser obreiro, não me colocou para ser dirigente, não me colocou na função que eu esperava. Eu entristeço e deixo de ir para a igreja, deixo de servir a Jesus. Será que isso está acontecendo na igreja atual? Se eu comparo o que Jesus diz com o que o apóstolo Paulo diz acerca dos últimos tempos, mas pastor, o senhor esqueceu do versículo do nosso congresso, do tema central. E a profecia de Joel diz: e há de ser nos últimos dias que derramarei. Tudo bem, mas segundo o apóstolo Pedro, essa profecia se cumpriu no dia de Pentecostes. Porque quando Pentecostes, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, e isso gerou um alvoroço e atraiu a atenção daquele povo que estava lá em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, todo mundo viu, não entendeu o que era aquilo, achavam que eles estavam embriagados. Pedro se levanta, toma a palavra e diz: gente, isso que vocês estão vendo não é ninguém embriagado aqui não. E isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Sabe quando foi que Pedro falou isso? Há 2000 anos atrás. Deixa eu te falar uma coisa. Na escatologia bíblica, o período compreendido como últimos tempos começou com a ressurreição de Jesus. Dali para frente são últimos tempos. Pedro já falava daquela época como últimos tempos. Agora, quem fala da fase final desses últimos tempos é Paulo. E sabe o que é que Paulo diz sobre a fase final da igreja? Tira o pé do chão. Se prepara, porque vai ser tanto poder que Jesus vai salvar de rodo. E os crentes vão estar aí pingando. Não é isso que Paulo fala não, gente. Sabe o que é que Paulo fala no capítulo 3 da segunda carta que ele escreve a Timóteo? Ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora olha aqui para mim. Sabe quem está dizendo isso aqui? Paulo. Eu vou te contar só 3 experiências que Paulo passou. Paulo, quando fala dos processos que ele passou, ele diz assim: recebi 5 quarentenas de açoites menos 1, ou seja, por 5 vezes, ele recebeu 39 açoites romanos. A lei dizia que não podia ser 40, porque era comum alguém morrer, dada a gravidade dos ferimentos dos açoites romanos. Paulo diz: por 5 vezes, eu levei 39, sofri 39 açoites romanos. 3 vezes eu fui açoitado com varas. E o açoite com varas não marcava só a pele, não. Marcava a pele, marcava os tendões, em algumas situações, marcava até os ossos. Paulo uma vez foi apedrejado com tamanha gravidade que ele foi dado como morto. Acreditaram que ele tinha falecido no apedrejamento. O que é que o senhor quer dizer com isso?
Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Timóteo, tempo difícil não é o meu não. Tempo difícil está para vir aí. Paulo está dizendo para nós, tempo trabalhoso não foi o meu, onde eu apanhei, levei pedrada, açoite com vara. Tempo trabalhoso é o tempo de vocês. Esse é o tempo da gente. Você já viu a parábola de Jesus acerca da grande ceia? Interessante que ceia aponta para um evento escatológico, porque a ceia tem esse caráter profético. Ele diz, não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ceia fala de um evento profético para o futuro da igreja. Jesus, quando conta da parábola da grande ceia, ele fala que o rei que vai dar a grande ceia sai convidando os súditos do reino. Presta atenção nisso aqui. E faz uma análise se tem alguma coisa a ver com esse tempo que a gente está vivendo. O rei quer convidar os súditos para uma ceia. E ceia fala de comunhão, de envolvimento, de um ato profético. Em outras palavras, no tempo do fim eu quero trazer vocês para se banquetearem comigo, trazer vocês para se envolverem comigo. Aí o enviado do rei, quando vai convidar os súditos, aí um diz, casei, não vou poder ir. Outro diz assim, acrescentei uma junta de bois, não vou poder ir, me justifique. Outro diz assim, adquiri um campo, uma propriedade, não vou poder ir. Raciocina comigo, casar é pecado? Quem acrescenta uma junta de bois está dizendo, aumentei a minha produção. Aumentar a produção é pecado? Adquirir propriedade é pecado? Sabe o que é que essa parábola me ensina? Essa parábola me fala de um tempo. Porque, na verdade, casar, aumentar a produção e adquirir propriedade fala de bênção. Mas essa parábola me ensina de um tempo na história do povo de Deus, em que o povo de Deus vai usar as bênçãos que recebe do Senhor como desculpa para não se envolver com Ele. Eu não sei aqui, pastor, mas de vez em quando a gente precisa, pastor, estou muito atarefado porque eu aumentei muito a minha produção. Aí dá vontade de dizer, e quando tu não tinha nada, tu andava em cima de uma bicicleta velha, tendo que tomar antitetânica de tanta ferrugem que ela tinha, agora Deus te abençoou, te fez patrão, te deu autoridade para manejar os teus horários, para tu dizer, não posso, não tenho tempo. Agora eu casei, vai vir meu primeiro filho, eu criei, foi 3, cresceram debaixo dos bancos da igreja, desenhando para a gente não faltar os cultos. A gente está vivendo, porque eu comprei uma propriedade, não tenho tempo. Sabe o que é isso? É característica de um tempo do fim, de um tempo de esfriamento, de um tempo onde um povo exalta muito com a boca, mas na hora de colocar o peso debaixo do ombro e dizer, eu estou contigo, Jesus, vou trabalhar para ti até que tu venha. Querido, mas pastor, o senhor veio no encerramento da minha festividade jogar um balde de água fria em nós, que eu estava esperando uma mensagem de avivamento. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Porque, pastor, com todo respeito, eu estou cansado de um bando de pregador irresponsável que fica massageando o ego do povo, botando confeito na boca do povo, e o povo achando que é avivado, avivado nada, rapaz. Avivamento vai além de um dia festivo, avivamento é vida diária. Olha aqui para mim. Essa expressão que Paulo usa com Timóteo. Quem tem aquelas bíblias de aplicativo no celular, tem umas versões mais atuais que dizem assim, sabe porém isto,
que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Jesus Cristo. E é o tempo que a gente está vivendo. É um cristianismo fofo. Um cristianismo da superficialidade. É o chamado cristianismo coach, da autoajuda, para massagear o ego do povo. E deixa eu falar uma coisa, eu me preocupo, pastor, às vezes até com o que a gente anda cantando ultimamente. Comentava com a minha esposa, chega, me dava uma agonia. Eu falei isso hoje de manhã. Quando eu vi os jovens cantando, né? Geração que busca Deus até tocar no céu. Tocar no céu? Eu nem sou tão velho, eu ainda venho de um tempo que a gente ficava olhando no calendário para saber qual era o dia que tinha um feriado, para saber qual era o círculo de oração que caía no dia do feriado, para a gente passar o dia na igreja buscando a Jesus. E não era buscar Jesus para passar no Enem, nem para desencalhar não. Às vezes a gente ia só para ter o prazer de ouvir Deus usar alguém e dizer assim: moço, como eu me agrado de ti. Mas hoje a maioria está olhando, quando é que tem feriado? Ah, por quê? Não, porque eu vou aproveitar para ir para a praia, porque eu estou trabalhando muito, pastor, eu tenho que descansar. Gente, eu não sou contra lazer. Mas se a palavra de Deus me diz que os últimos dias são tempos trabalhosos, que os últimos dias são caracterizados por esfriamento de amor, que os últimos dias são caracterizados por falta de perseverança, se Jesus me diz que a igreja do tempo do fim é uma igreja arrogante que está colocando Jesus para fora, eu tenho que entender, se ele está perto de voltar, eu é que tenho que correr para os pés dele. Eu vim trazer uma bezetacil para a gente aqui. Mas não vai morrer ninguém. Vai não. E você que está olhando assim para mim, meio enviesado, está dizendo: como é que o senhor vai se sair dessa? Jesus está aqui com a gente. Eu gosto de Jesus, porque Jesus abre os olhos da gente para a realidade, mas dá o caminho para a gente ajustar os pés. Dá. Oh, glória. Qual é a principal característica da igreja de Laodiceia? A igreja, a última igreja citada em Apocalipse, a igreja que representa o tempo do fim. Sabe qual é a principal característica de Laodiceia? Jesus diz assim: tu nem és quente, nem és frio. Tu és morno. Quem dera vocês fossem frios ou quentes, porque aí a coisa ficava mais fácil, né? Porque quem está frio é aquela pessoa que sabe: eu não estou bem, pastor, eu sei que eu tenho que voltar para Jesus, eu sei que eu tenho que me ajustar. O frio sabe que está frio. E o quente está na bênção, o crente está perto de Jesus, está perto da comunhão. Agora, o morno é que é um problema, pastor. Porque o morno, ele jura que é crente. Ele pensa que é salvo. Ele acha que pode fazer o que ele quer, viver do jeito que ele quer. Não confunda longanimidade com a aprovação de Deus, não. Porque Deus pode permitir tu ganhar dinheiro, tu andar em carro bom, mas isso não quer dizer que Ele está te aprovando nem te aplaudindo, não. Ah, mas eu contribuo, eu ajudo muito. Teu dízimo pode ser do tamanho de uma jaca, querido. Mas o que Deus quer é tua pureza, tua santidade. É tu andando certo.
Que Jesus não se impressiona com o dízimo de ninguém, viu? Mas escute, a principal característica da igreja de Laodiceia é que nem era fria, nem era quente. Era morna. Por quê? Porque estava dividida entre ser frio e ser quente. Na história do povo de Deus, você só vai encontrar uma situação semelhante. Acontece nos dias do profeta Elias. Porque talvez você esteja perguntando, tudo bem, pastor, eu posso até concordar com o senhor, porque o que o senhor está falando está demonstrado na palavra. Mas e aí, como é que fica a situação da gente? A gente crê ou não crê em avivamento? A gente crê em avivamento, mas a visão da igreja tem que ser uma visão bíblica. E a visão bíblica sobre avivamento, ela se revela neste paralelo entre Israel, nos dias de Elias, com a igreja de Laodiceia, por uma semelhança. Laodiceia estava dividida entre ser quente e ser fria. Estava no meio termo. Quando Elias se levanta no Reino do Norte, e ele vai desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo, qual é a característica de Israel nos dias de Elias? Elias diz assim: até quando? Israel era o povo de Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E a ideia de cochear é mais ou menos, imagine alguém que com uma perna quer caminhar na direção de alguém que segue a Deus. Com a outra perna ele quer caminhar em direção a Baal. E ele não se decide. Ele fica dividido entre Deus e Baal. E aí ele fica cocheando. Ele não sabe como se decide. É a mesma ideia de Laodiceia. Não sabe se é fria, não sabe se é quente. Em um período em que a nação de Israel está dividida, cocheando entre Deus e Baal, como é que está Elias? Elias está firme. Elias está convicto. Elias está dizendo: derrubaram teus altares, mataram teus profetas, e só eu escapei. Em primeiro lugar, não só foi tu que escapou, não. Deixa eu te falar uma coisa. Por misericórdia, eu conheço o que é a igreja fora do Nordeste. Não precisa nem ser fora do Nordeste, porque eu posso falar, e não estou falando isso aqui, pastor, para ganhar ponto com o senhor, não. Mas o pastor sabe o que eu estou falando. Vocês sabem que não muito longe daqui é difícil encontrar uma igreja com o perfil de vocês. É ou não é? Quando você sai do Brasil, é mais difícil ainda. Quando eu estava na Argentina, uma irmã que visitava a gente, depois do culto ela disse: pastor, eu fico encantada com a igreja de vocês. Eu digo: ah, que bom. Eu só acho difícil a igreja de vocês prosperar aqui. Eu disse: por quê? Porque vocês são muito diferentes. Como assim? Ah, pastor, a igreja que faz sucesso aqui é a igreja que quando termina o culto a gente afasta os bancos, apaga as luzes, libera uma fumaça, faz um jogo de luz e transforma o templo numa discoteca para manter os jovens na igreja. Ah, querida, é o que os olhos não veem, o coração não sente. Se você visse como a coisa está aí fora, você valorizaria muito mais o que Deus te deu aqui. Aí eu disse: irmã, realmente desse jeito, acho que a gente não vai se adequar não. Porque aqui a estratégia da gente é outra. Aqui não tem jogo de luz, mas a gente ama a palavra. Aqui não tem fumaça nem gelo seco, mas aqui a gente tem oração. Aqui não tem discoteca, mas aqui a gente ainda pratica oração e jejum. Se oração, jejum e palavra de Deus não segura crente na igreja, não tem artista, não tem show, não tem discoteca, nada segura. Escute. Para o grande Israel,
O povo estava com o coração dividido. A igreja do tempo do fim é uma igreja com um coração dividido, com uma crise de identidade. Mas em tempos de crise, aonde tem Elias, que diz: pode quem quiser abandonar teus princípios, podem matar teus profetas, derrubar os teus altares, mas eu estou contigo. Eu não abro mão daquilo que eu aprendi. Eu não abro mão. Sabe qual é o grande problema da ideia de avivamento? As pessoas acham que avivamento é descobrir uma fórmula mágica. É descobrir um estilo de adoração diferente. É descobrir um estilo... Gente, avivamento não tem nada a ver com isso. Todo avivamento bíblico nada mais é do que voltar aos princípios que Deus estabeleceu lá atrás na sua palavra. Ou seja, um crente que nunca abre mão dos seus princípios sempre vai ter um céu aberto sobre ele. Não tinha fórmula mágica. Deus vai, através de Elias, diz assim: vocês estão divididos entre dois pensamentos. Não sabe se Baal é Deus, sirva Baal. Agora se Jeová é Deus, sirva Jeová. Só que o povo precisava de um conserto. Gente, o que é que Elias fez de novidade? Nada. Conserta o altar aqui. Agora o grande problema é que tem um monte de crente, pastor, que quer andar sem ter um altar restaurado. Ele: não, mas eu canto, eu tenho tantos anos de crente, mas vive intrigado, não pode olhar na cara de fulana porque ele magoou e tal. Conserta o altar para tu ver, porque quem tem altar consertado, o quadro pode ser o pior possível, mas altar consertado é garantia de céu aberto sobre quem o busca. Me conta aí eu vou te falar a minha ideia de avivamento. Qual foi o período da história de Israel que o fogo desceu do céu para mostrar quem é Deus? Foi no período mais crítico. Mas aquilo desceu em resposta, em consideração a Elias, para mostrar ao povo que estava com o coração dividido que Deus é Deus. Escute, eu não creio em avivamento mundial, em crente que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com Bíblia, que não tem devoção na sua intimidade com Deus. Aí de repente vão ser cheios, vão ser tomados por um... Eu não creio nisso não. Agora eu creio que nesse tempo de um cristianismo laodiceia, um tempo de cristianismo morno, um tempo de abandono da fé, quem se mantém fiel vai ter um céu aberto sobre ele. O fogo de Deus vai descer e esse povo vai testificar que o céu está aberto sobre você. Só quem crê nisso, levante a sua mão. Queridos, tem fogo é para quem tem princípio, é para quem guarda a palavra, é para quem tem comunhão. Para esse tem fogo. Avivamento tem para quem ama esses princípios. Pode quem quiser deixar, pode quem quiser enveredar por outro caminho, mas eu não estou caminhando atrás de moda, eu estou caminhando atrás de princípio. A receita que Ele deu a essa igreja continua vigente. Enquanto a gente guardar essa receita, sempre vai ter um céu aberto sobre nós. E deixa eu te falar uma coisa. É nesse tempo trabalhoso, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, que está tão complicado. É nesse tempo que Deus tem visitações extraordinárias. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez cansado de tantos dias de festa. Mas nesse dia de cansaço, de calor, Jesus reservou uma porção especial para alguns crentes que estão aqui. Há uma graça de Deus. Há um fortalecimento de Deus para crentes aqui.
está difícil no teu ambiente de trabalho. Ele sabe que está difícil dentro da tua casa. Ele sabe que a pressão que tu tem recebido na escola, na faculdade, não está fácil de suportar. Mas escuta, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Posso orar com ele? Com a permissão do pastor, fica de pé. Não sei como todos vocês chegaram aqui, mas eu sei de alguns que estão debaixo de uma pressão muito forte. Talvez como Elias, se sentindo só. Ah, pastor, só eu sou crente lá. O senhor não sabe as afrontas que eu recebo. Ah, pastor, eu sou da área da educação, é tão difícil, pastor. Eu sou visto como um extraterrestre, como um retrógrado. Eu sou da área de saúde, eu vejo tanta coisa, pastor. Tem hora que eu me sinto só. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer, tu não está sozinha não. Eu ainda tenho 7.000 como tu, que não se dobraram diante de Baal. E para quem não se dobra, eu tenho surpresas, eu tenho visitações. Avivamento não é para todo mundo não, mas para quem é fiel, querido, venha o que vier, aconteça o que acontecer. O dono dessa igreja ainda é Jesus de Nazaré, e ninguém ama essa igreja mais do que Jesus. Laodiceia colocou ele para fora, mas aqui a gente está dizendo, vem amado, vem. Quem tem glória levanta a mão, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Como a gente cantou aqui com o irmão Pereira, né? Sabe dizer aleluia? Vai dizendo aleluia. Quem tem línguas estranhas, o céu vai se abrir aqui, já está aberto. Em nome de Jesus, recebe agora um abraço na tua alma. E se tiver alguém para Jesus, vem. Há um vento soprando aqui. Levanta a tua mão, porque enquanto os dias são trabalhosos, o céu está trabalhando também. É Satanás trabalhando com os seus agentes e Jeová trabalhando para te dar uma porção de poder. Recebe aí. Está vindo para Jesus, filhinha? Se tiver mais alguém para Jesus, vem. Quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca, vai dando glória, vai dando aleluia. Quem está precisando de um renovo, abre a boca, porque o Espírito de Deus quer te tomar aqui, quer. Hoje é noite de consertar altar. Hoje é noite de juntar os pés. Oh Deus, hoje é noite de tu juntar teus pés, porque nem precisa ser profeta para entender que esse tempo de dificuldade é uma evidência
que a nossa trajetória está chegando ao fim. Enquanto Laodiceia não está nem aí, está dizendo: sou rico, não me falta nada, está tudo bem. Tem outro povo dizendo: Senhor, está tão difícil viver aqui nessa terra. Vem buscar a tua igreja, vem levar teu povo. A nossa alegria é que enquanto Ele não vem, Ele nos visita. Ele caminha no meio dos 7 castiçais. Ele caminha lá em Santa Cruz. Ele caminha aqui em Alagoinhas. Ele está caminhando aqui. Sente essa presença do teu lado. Sente esse abraço na tua alma. Mulher cansada. Alguém pergunta por que tu ainda estás na terra. Cabecinha branca arrastando os pés. Mas os teus olhos ainda não viram o cumprimento total daquilo que eu te prometi. Eu vou te levar no meu tempo. E enquanto eu não te levo, eu te visito. Olha eu fortalecendo os teus ossos. Ramando rouva da graça. Levante a tua mão para receber cura nesta noite. Largue sobre a nariodovação. Em nome de Jesus, receba ânimo, receba alegria, receba um toque. Recebe um toque. Recebe nas tuas artérias. AVC, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Está vindo uma vida para Jesus, venha. 2 vidas para Jesus, vai trazendo. Eu estou sentindo falta do barulho de glória. Eu estou sentindo falta da adoração dos santos. Laodiceia colocou Jesus para fora, mas a Lagoinha está dizendo: tu reina aqui dentro. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Está descendo renovo, renovo. Recebe renovo, recebe graça de Deus. Recebe um toei choramando rouva da gasore mecandara. Em nome de Jesus. Você que está distanciado dos caminhos dele, vem hoje, volta hoje, volta hoje, hoje. Está descendo uma graça aqui. Está calor, eu sei que você está cansada, mas não sufoca não. Porque está descendo uma porção especial. Tu não vai terminar o ano como tu acha que ia terminar não. Tem surpresa de Deus para mulheres de Deus que estão aqui. Eu já te falei e te confirmo para que tu saibas que eu sou o Senhor. Falo contigo no meio da multidão e te digo: a minha surpresa acontecerá.
Adore, adore, adore. Volta logo, Jesus, vem me levar pra casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus, tenho saudades de casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada. Se tiver mais alguém para Jesus, venha. Venha em nome de Jesus. Eu ainda estou no tempo que o pastor me concedeu. Vem, filha. Vem. 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 Ainda tem lugar. Vem, filho, vem, vem. Vem, Jesus está tão perto de voltar. A gente nem sabe se vai terminar esse culto. Vem, vem. Você que já serviu a Deus, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, mais uma vida para Jesus. Venha. Está chegando? Está vindo aqui um jovem aqui à minha esquerda. Vem em nome de Jesus, vem. Vem. Ah, querido, eu estou sentindo um gozo na minha alma tão grande aqui. Hoje é noite de restauração, hoje é noite de restituição, hoje é noite de salvação, é noite de cura, é noite de renovo, hoje é noite de algo novo, hoje é noite de Jeová soprar as cinzas. Tu já desce tanto lugar, Jesus, mas tu não és mais o mesmo, tu não és mais a mesma. Algo te decepcionou, te parou, mas a gente foi chamado para pegar fogo até que ele venha. Para mim, a melhor ideia de avivamento era aquela ideia que os meus pais, os crentes antigos, diziam. Não era essa ideia de avivamento moderno, não. Eu prefiro a ideia dos crentes antigos. A fundamentação teológica deles eu acho muito mais profunda. O que é que eles diziam? Nasci no fogo, cresci no fogo, e a gente vai subir no fogo. E se eu não ver o arrebatamento, eu vou morrer no fogo, falando línguas estranhas no leito e dizendo: vem me buscar, Senhor, eu estou aqui. Tem crente do fogo aí? Tem. Abraça essa pessoa que está aí do teu lado e diz assim: volta hoje, filho. Ah, pastor, quem está do meu lado é crente. Então abraça ela e diz assim: a gente vai subir no fogo. A gente vai. Levanta a tua mão e recebe fogo. Recebe uma porção que está descendo agora. Enche, Jesus, enche. Vem.
Você que está do lado de fora, você que está lá atrás, se tiver alguém na galeria, vem, vem. Andarai o romanto rei sobra. Ai, pastor, eu estou sentindo uma graça tão grande aqui. Da glória. Eu já vou passar o microfone para o pastor, vou orar por essas vidas. Mas eu vi uma serva de Deus que me antecedeu aqui. E meu pastor, isso não é o que eu vou fazer, não é movimento não. Eu vou só reproduzir o que eu vi uma serva de Deus fazer aqui. Que é a marca característica de todo assembleano. Nada contra as outras denominações, amo vocês, vocês têm meu carinho e meu respeito. Mas eu acho muito legal essa ideia de ter sido salvo na Assembleia de Deus. E eu gosto dessa característica. É o glória. E o que eu vou pedir para você é só para dar um glória, mas de uma forma coordenada. Eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, você libera o maior glória que você tiver. O mais alto e o mais extenso. O resultado já é com Jesus. Deixa eu só fazer o que está sendo ministrado ao meu coração. O mais alto e o mais extenso. Da galeria, passando aqui por baixo, entre os obreiros até ali na porta. 1, 2, 3 e... glória! Deus, em nome de Jesus, eu fiz a minha parte, que foi pregar a tua palavra. Quem cura és tu, quem renova és tu, quem batiza és tu, quem concede os dons espirituais és tu, quem gera fé para a salvação és tu. Perdoa essas vidas que se voltam para ti, Senhor. Perdoa os teus pecados, escreve seus nomes no livro da vida. Olha para a tua igreja aqui em Alagoinhas. Continua abençoando o teu ungido neste lugar. Continua trazendo um tempo novo de cura. Ah, como Jesus está curando alguém aqui. Miomas desapareçam em nome de Jesus. Cistos no ovário desapareçam em nome de Jesus. Placas de gordura nas artérias sejam dissolvidas agora. AVC isquêmico, eu te repreendo, retroceda em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos acompanham essas pessoas que aceitaram Jesus. Acompanham seus nomes. Se aceite aí alguns minutos, meus irmãos estão finalizando. TV Alagonete.